Vamos abrir nossa Bíblia na sequência do texto que nós estamos seguindo a cada domingo. Hoje, o Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos terminar o capítulo 2. Vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 25. Acompanhe a leitura junto conosco. Estando próximo, ou próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostres para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isso. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando eles em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E amém. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra que tem chegado até nós. Nós pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo ocupe esse lugar e transmite essa palavra aos nossos corações para edificar nossas vidas e fortalecer a nossa fé. Que o Senhor traga-nos as instruções que realmente precisamos receber. Que o teu Espírito Santo seja conosco. Assim louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o templo sempre foi um lugar muito importante para os judeus. Eu acho que no Antigo Testamento era quase que uma coisa sagrada, insubstituível. Mas quando o Senhor Jesus veio a essa terra, ele começou a configurar no nosso coração, a moldar um pouco as coisas, para que nós pudéssemos entender que o verdadeiro santuário é o corpo, que o Senhor não habita num templo feito de tijolos e pedras, mas habita no homem, com um coração sensível a louvar o seu nome. E hoje, nesse texto de hoje, nós temos assim algumas coisas que nós queremos tirar como lições para as nossas vidas. Jesus entrou no santuário, em Jerusalém, no templo, e em nenhum outro momento você vê Jesus tão agitado, tão nervoso nesse sentido, a ponto de tomar um azorrague ou uma espécie de corda, de chicote, de açoite, para tomar decisões um pouco mais ríspidas sobre aqueles que estavam corrompendo os princípios religiosos. E nós queremos aqui tirar desse texto algumas lições que vai nos ajudar. Primeira lição que nós vamos receber hoje é o seguinte: Jesus reprova a religião sem sinceridade. Ele estava no templo. Ali estava cheio de sacerdotes, religiosos, homens que diziam que estavam servindo a Deus. Mas Jesus chegou furioso e tomou atitudes até um pouco ousadas, porque Jesus reprovou o sistema religioso, e é o que nós devemos nos perguntar. Será que ele reprova o nosso? Será que estamos em condições de fazer aquilo que agrada ao Senhor? Pois bem, numa segunda lição, Jesus apresenta o seu corpo como verdadeiro santuário. Então, nós estamos aqui já entendendo que o Senhor está tirando o valor excessivo que nós dávamos ao templo feito de pedras e tijolos para transferir isso para o interior do homem. Ele usou a si mesmo, o meu corpo.
Então, se o corpo de Cristo é o verdadeiro santuário, a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, não precisa estar dentro de um templo. Ela pode estar como hoje. Estamos aqui espalhados em todos os lugares desse Brasil, mas estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade. E aí então teremos uma terceira lição, que no final de tudo, quando as pessoas começam a ouvir a palavra, muitos creram nele. Mas eu sempre fico observando uma coisa, que Jesus tinha uma capacidade extraordinária. A Bíblia diz que ele conhecia o homem, ele conhecia a natureza humana. Ninguém conseguia mentir para Jesus, enganar a Jesus. Então Jesus, apesar de ouvir as pessoas confessarem, eu creio no teu nome, a Bíblia diz que Jesus não confiava neles. Então, crer em Jesus não significa receber a sua confiança. Isso é um outro passo que nós vamos ver mais na frente. Vamos imaginar uma coisa. Como está o sistema religioso da atualidade? Alguém pode negar que muitos dos nossos templos tiraram o foco da pessoa de Cristo e se tornaram em verdadeiros negócios? Em alguns momentos, púlpitos das nossas igrejas também se transformaram em cenário político, ambientes para propagandas e até venda de alguns produtos que não tem nada a ver com a adoração do culto. O Senhor Jesus chegou naquele contexto e encontrou o sacrifício deturpado, corrompido. E o que é sacrifício? Querido, sacrifício é o culto. Sacrifício é o culto daquela época, é o culto de hoje, que nós fazemos. E o sacrifício não é uma coisa que você tem que ir no templo comprar. O sacrifício é uma coisa que você tem que trazer de casa. E lá no Antigo Testamento, as pessoas traziam bois, ovelhas e animais para oferecer ao Senhor no templo como forma de culto, como forma de sacrifício e expiação pelo pecado. Não era uma coisa que você poderia ir lá no templo e fazer negócios com as pessoas e ocultar aquilo que você é no dia a dia, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na rua onde você mora. E isso representa uma religião desonesta, uma religião hipócrita, onde as pessoas vivem da aparência e não da realidade que é no dia a dia da sua vida. Quando Jesus chegou ali, ele encontrou os sacerdotes vendendo bois, porque as pessoas tinham que oferecer bois para expiação do pecado. Mas ninguém queria puxar um boi pelo meio da rua para chegar à casa do sacerdote ou ao templo. O texto, isso desagradou a Jesus, porque Jesus começou a ver que aquele culto não era verdadeiro, que aquele culto não era sincero. E o culto sincero é tudo que representa. Me lembro do profeta Malaquias dizer, numa expressão muito dura naquele texto, dizendo assim: eu gostaria que não se acendesse o fogo debaixo do meu altar. Essa expressão de Malaquias é tão agressiva, tão forte no coração, que ela pode ser interpretada assim, o Senhor dizendo assim: gostaria que não abrisse os templos, gostaria que as igrejas não se reunissem. Por que isso? Porque o culto, para ser feito ao nosso Deus, precisa ser sincero, de coração, com tudo aquilo que nós temos de melhor para o nosso Deus. E quando essas coisas aconteceram, os sacerdotes que deveriam facilitar a conversão, o compromisso, eles estavam facilitando a hipocrisia. E eles não poderiam fazer isso. O culto deixou de ser um culto a Deus para ser um culto ao homem, para ser um culto de personalidades, para ser um culto onde as pessoas eram ovacionadas e valorizadas pelo bem que possuíam e não pela sinceridade dos seus corações. Por um momento, Jesus até ameaçou açoitá-los. Você pode imaginar? É claro, Jesus não açoitou ninguém. O texto não diz que ele bateu em alguém. Mas ele tomou uma atitude bem severa. Ele virou as mesas dos cambistas, derramou o dinheiro pelo chão. Ele foi lá e abriu o curral das vacas e soltou todas as vacas e bois. Ele mandou abrir as gaiolas e soltar os pombos e dizer: não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Ele tomou uma atitude assim muito severa. E você imagine aquele homem com um açoite na mão. Queridos, era um homem desconhecido naquele momento. Se ele fosse lá com a sua própria força, sem ser o Cristo, sem ser o Filho de Deus, sem uma autoridade espiritual, com certeza seria apedrejado, enxotado dali pelas forças que eram maiores do que a dele fisicamente. Mas temeram e nada puderam fazer. E Jesus, então, eu quero dizer uma coisa: esse açoite na mão de Jesus pode representar uma coisa. Alguém que se atrever a se fingir de santo, a se fingir de adorador,
Alguém que se atrever a fazer o culto da hipocrisia está sujeito também ao açoite do Criador. Nós estamos aqui para receber a sua sentença. Nós temos visto o Brasil inteiro e o mundo inteiro sofrer um justo juízo da parte de Deus. E a minha oração tem sido apenas uma: Senhor, por tua misericórdia, por tua graça, por teu amor, pelo perdão que eu sei que o Senhor pode dar, cuida do teu povo. Mas sou obrigado a admitir uma coisa: o povo de Deus também tem errado muito. Somos nós que deveríamos exercer o papel de verdadeiros santos, crentes em Cristo, fiéis a Deus. Nós deveríamos fazer o papel da evangelização, da adoração, mas nós também estamos transformando nossos cultos em um ambiente de negócio. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e que nós possamos aceitar o açoite como uma disciplina do Mestre em dizer: não façam da casa do meu Pai uma casa de negócios. Nós estamos aqui, Senhor, para receber a tua instrução. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, uma pergunta não deixou de ser feita. Ora, como pode ele fazer isso? Que autoridade ele tem? As pessoas ainda não o conheciam como Cristo, como Filho de Deus, apenas um homem que chegou no templo, virou as mesas e tomou atitudes tão severas, e ninguém teve coragem de fazer nada. E então vem uma pergunta: que autoridade é essa? Como que ele faz uma coisa dessa? Aí, meu Deus, será que sinal ele pode nos dar? E aí os judeus foram até ele e disseram: que sinal você pode nos dar para ter essa autoridade toda? E o sinal que Jesus deu foi o seguinte: derribe esse templo, e em 3 dias eu o construo de novo. 3 dias e 3 noites. Ninguém podia compreender uma coisa dessa, nem mesmo seus discípulos, que só puderam entender isso depois da ressurreição, porque Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando do santuário do seu próprio corpo. E olha só o que Jesus está fazendo conosco agora. Nessa lição extraordinária que Jesus deu nesse dia, e os judeus disseram assim: são 46 anos que demoraram para fazer esse templo, como você pode fazer em 3 dias e 3 noites? Como isso é possível? Ora, não é possível construir de tijolos e pedras, mas é possível você se tornar um santuário de Deus em muito menos tempo do que isso. E quando Jesus disse essa palavra, ele está nos dizendo uma coisa: não é no templo, não é nas edificações suntuosas que nós fazemos que a igreja adquire a sua força. Hoje, por exemplo, nós nem temos templos. Nem estamos reunidos nos nossos valorosos templos. Alguns deles muito requintados, alguns deles muito arrumados, feito com todo capricho, com toda atenção. Mas hoje você está na sua casa. E se você quiser se tornar um verdadeiro adorador, se você quiser realmente fazer uma verdadeira adoração, você tem que ser o templo. Quando essas coisas começaram a passar, os judeus, naquele mesmo momento, começaram a aprender sobre isso. O santuário invisível, não é a edificação, não é a plataforma, não é o púlpito da igreja, não é a fachada da igreja, é o povo que se congrega lá dentro. E olha, eu posso dizer uma coisa para você: Jesus pode estar curando aí na sua casa, salvando pessoas, confrontando pessoas, edificando espiritualmente pessoas, porque Jesus não depende de estruturas. Ele disse a uma certa vez para uma mulher, que nós vamos ver esse texto na sequência da nossa série, dizendo assim: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É este santuário que Jesus falou dele mesmo naquele dia, mas hoje eu estou falando de você e de mim. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios: você sabia que você não é seu, que o seu corpo não é sua propriedade, mas que você é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Queridos, o nosso culto é feito aqui dentro. A nossa adoração sincera é feita aqui no interior do nosso coração. E essa lição, acho que não poderia ter sido, foi uma escolha sem nenhuma imaginação, não foi uma escolha feita. Nós escolhemos fazer a série sobre o Evangelho de João. Nós ainda estávamos no templo, estava tudo tranquilo, mas eu não esperava que o Senhor fosse falar tão profundamente ao nosso coração no meio dessa crise. Mas o Senhor está falando comigo e com certeza está falando com você. Vamos adorar o nosso Deus
em espírito e em verdade. Vamos adorar o nosso Deus com templo ou sem templo, congregados juntos ou congregados separados. Importa alguma coisa, importa sim, que nós tenhamos o coração sincero e não façamos uma religião hipócrita, de aparência, de sacrifícios funestos, não. Mas que o nosso sacrifício não está naquele templo onde nós fomos comprar alguma coisa. Lá não é o lugar de comprar nada. O sacrifício que vamos fazer ao nosso Deus já está na nossa casa. A nossa vida, o nosso testemunho, o nosso caráter, a nossa verdadeira e sincera adoração que engrandece o nome daquele que reina e vive para sempre. E então nós teremos uma terceira lição. É que nessa terceira lição, já no desfecho do capítulo 2, o Senhor Jesus percebe que algumas pessoas creem no seu nome. Porque é muita autoridade. Ele nem precisou fazer milagre nesse contexto, né? Mas já tinham visto os sinais lá em Caná da Galileia, já observavam os sinais que ele fazia, viram a autoridade que ele tinha com a palavra, que nem mesmo as autoridades, os escribas e fariseus ousaram interrompê-lo, ainda que desejavam matá-lo, nada puderam fazer. Alguém talvez cogitasse entre si, dizendo assim, esse aí realmente só pode ser o Cristo. É muita autoridade. Tem muita força, tem muito poder na sua vida e nas suas palavras. E o texto diz que creram nele. O curioso é que quando as pessoas dizem assim, quando a Bíblia diz assim, muitos creram nele, o curioso é que João registra na sequência um detalhe. Mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus os conhecia. E aqui eu quero trazer para a nossa vida espiritual uma lição a mais. Que o Senhor Jesus conhece a mim e conhece a você. Ele sabe exatamente a sinceridade do nosso coração. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem são os que realmente o adoram. Ele sabe quem pede, quem fala, quem conversa com ele, com temor e com sinceridade. Jesus não precisa perguntar a meu respeito. Jesus não precisa perguntar a respeito do A ou do B. Jesus conhece o nosso caráter, ele conhece a natureza humana. E aí, então, fica uma coisa. Declarar-se cristão, em algum momento, apresentar-se como servo de Deus, membrar-se numa igreja, batizar num tanque de batismo numa denominação qualquer, ou portar consigo uma credencial de servo de Deus em uma igreja qualquer. Isso ainda não é suficiente para receber a confiança de Deus, mesmo que você faça doações generosas. O que é importante é você ter sinceridade no seu coração. E essa Jesus conhece muito bem, porque Ele conhece você. Muitas vezes as pessoas ficam dizendo que a igreja existe para pedir dinheiro, recursos para alguém. E eu gosto de falar em poucas palavras, dizendo o seguinte: Jesus não precisa de dinheiro. E Ele não quer o seu dinheiro. Mas Ele quer você todo. Ele quer culto, que você faça culto no seu interior, no seu coração. Ele quer a sua sinceridade. Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Sabe onde nós agimos e como agimos. E Ele está interessado em mudar a sua vida. Então, se esse momento, aí mesmo na sua casa, você desejar no seu coração uma transformação de vida. E também, se você for um cristão que está passando por essas provas e dificuldades, se você está inseguro com o que acontece no nosso país e no mundo inteiro, é uma boa oportunidade de conversar com Ele. É uma chance extraordinária de abrir o seu coração e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe onde eu estou, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabe o que eu quero dizer, como diz o Salmo 139, as palavras nem saíram da minha boca ainda e o Senhor já sabe quais são. Queridos, então aproveite esse momento que você está na presença de Deus, na sua casa, e tome a decisão mais importante da sua vida, de se entregar ao Senhor de uma forma mais concreta, mais sincera, de passar a cultuar a Deus de uma forma mais honesta no seu interior. Se você está afastado da igreja, está fora dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele, ou se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor,
Então, feche os seus olhos, segura na mão aí de quem está do seu lado, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Nós vamos orar juntos. Eu sei que o Senhor, nosso Deus, que ouve as nossas orações e que conhece você, como nós vimos agora há pouco, Ele sabe o que se passa no seu interior, Ele sabe da sua sinceridade. Se você é daquelas pessoas que está apenas passando provações, está com lutas interiores, dificuldades com a saúde, coloque isso também na presença de Deus, nós vamos orar. E a oração da fé pode muito em seus efeitos. Oremos juntos, porque agora não é só eu que estou orando, não é só você, a igreja, a DGO, nos seus vários lugares, congregações, em vários lugares do Brasil, está orando junto com você. Coloque na presença de Deus tudo o que você precisa e vamos pedir a sua graça sobre nós. Querido Senhor, nós agradecemos a tua presença conosco. Agradecemos a tua palavra que tem sido a edificação das nossas vidas. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, atenda a oração do teu povo que está agora em seus lares, mas todos concentrados nesse momento e clamando por ti. Que o Senhor visite, Senhor, cada família agora na ADGO. Que o teu Espírito Santo, traduza as nossas palavras para chegar bem ao teu entendimento, para que o Senhor nos alcance com tua graça. Cura os que têm que ser curados. Abençoa os que têm que ser abençoados. Salva aqueles que estão se rendendo a ti com sinceridade no coração. Que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Firma os nossos passos, Senhor. E ajuda-nos a passar por cima de qualquer adversidade, sempre com a tua presença em nossas vidas. Que assim seja para a glória do teu nome, e é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém.